pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Kahoot. Eu vou ser bem breve, eu só vou mostrar como criar as perguntas, colocar as respostas e mostrar como aplicar essa ferramenta para os nossos alunos ou para quem queira utilizar essa ferramenta, certo? Ela é muito divertida. Então vamos lá, primeiro passo a gente acessa o site do Kahoot, kahoot.com, aqui em cima no navegador está o link, vai estar na descrição do canal também. Então aqui eu já traduzi a minha página clicando com o botão direito, porque eu tenho um complemento para trazer para português. Ele não é um site brasileiro, tá? Então ele vai estar em inglês a primeira vez que vocês usarem. Ele tem um aplicativo também, mas eu acho melhor criar pelo site, pelo computador. Então, basicamente, esse é o site do Kahoot. Aqui vai falar bastante, eu não vou falar sobre todo o site. Aqui são propagandas falando, então notícias, a escola, trabalho, certo? Eu vou ser breve. Conecte-se. Então você precisa agora se conectar. Então você vai fazer o login com sua conta. Clica aqui, você escolhe a conta que você quer fazer no Kahoot. Se você quer utilizar o Google, o Microsoft, como todo site que eu ensino aqui no canal. Então pessoal, depois que você logou com sua conta, ele vai aparecer para vocês a versão Pro, Premium e Premium+, certo? Ele estava agora na pandemia com uma promoção muito interessante para que as pessoas pudessem comprar e usar todos os recursos disponíveis, certo? Mas na versão Free já dá para fazer uma brincadeira muito interessante que todos da sua escola vão gostar. Eu falo escola porque muitos dos inscritos aqui no canal são professores, mas se você é de uma empresa privada, você está fazendo uma reunião, você quer fazer uma palestra, você quer trazer uma dinâmica virtual para dentro, descontrair uma reunião, ou fazer uma brincadeira, ou apenas coletar dados mais formalmente, essa plataforma serve para isso também, certo? Porque ela vai nos trazer os resultados das respostas dos nossos espectadores ou dos nossos alunos. Então vamos lá. Depois que a gente viu essa parte, basicamente o Kahoot é aqui. A parte home, eu vou traduzir para a gente para ficar mais fácil. Então, aqui é o que há de novo, né? Todas as novidades vão estar aqui. Aqui são as melhores escolhas, são os mais utilizados no momento. Então, são vários questionários que tem que você pode... Isso aqui é um compartilhamento também de questionários. Não necessariamente você precisa criar do zero. Você pode compartilhar essas informações, você pode pesquisar um assunto específico e colocar para você, para sua turma, ou uma disciplina específica, ou um assunto sobre filmes, sobre séries, sobre música, sobre games, sobre videogame. Tem de tudo aqui no Kahoot, certo? Então por isso ele é muito interessante, muito dinâmico. Então depois que a gente conheceu aqui, aqui no canto é onde vai trazer os últimos Kahoots que eu fiz com minhas turmas. Aqui é descobrir, onde a gente vai pesquisar, como eu falei anteriormente, né, sobre algum assunto específico, sobre alguma disciplina específica, certo? Eu vou colocar aqui, por exemplo, só para vocês verem como funciona. Matemática. Como ele é uma plataforma mundialmente conhecida, então alguns assuntos vocês têm que colocar em inglês para o localizador dele, para o buscador dele achar mais fácil, certo? Então vocês traduzem o que vocês querem e joguem em inglês aqui que ele vai buscar mais facilmente, certo? Então aqui a gente pode pesquisar modelos prontos já, né, com várias questões. Então aqui ele já vai trazer sobre os assuntos, olha só, ele vai trazer que tipo de questão você vai usar nesse determinado questionário. Então aqui são questões mais simples, aqui ali em cima já são mais complexas e assim por diante. Beleza? Então vamos lá. Aqui em Discover é para a gente pesquisar. Kahoot são os Kahoots que eu já criei, certo? Então fica o meu banco de dados aqui com vários Kahoots. Vocês podem perceber que eu já fiz gincana dos professores, informática, que eu tinha uma oficina só com informática com os meus alunos, lógica, raciocínio lógico 2. Então vários Kahoots eu já fiz. Eu já tenho experiência com essa ferramenta há anos, eu sempre trabalhei com ela. Na minha escola eu tenho 40 tablets, então fica uma coisa bem controlada. Eu entrego um para cada aluno, eu espero todos se conectarem e ter certeza de que vai ficar uma aula muito divertida, certo? Aqui são os reports, são os resultados, né, que a gente encontra dos Kahoots que a gente faz. Ele fica as respostas elas ficam registradas aqui, ó. Isso é muito interessante. A gente pode renomear ou abrir, certo? Então vocês percebam que realmente eu já fiz bastante, como eu falei, olha só.
2018, 2019, 2020. Eu já fiz um monte, eu sempre usei essa ferramenta. Então, aqui é onde fica registrado. O último que eu fiz foi a Gincana dos Professores. A gente fez uma brincadeira ali falando sobre filmes, séries, novelas, sobre assuntos variados, futebol. Então a gente fez umas perguntas bem interessantes para dar uma dinâmica no Dia dos Professores, uma homenagem, apenas uma brincadeira para a gente conversar ali, certo? Vale a pena vocês fazerem também isso, não só para as aulas, mas para vocês brincarem, se divertirem com isso também. É muito interessante. Então, depois que eu mostrei para vocês basicamente as funções dos botões do site, eu vou criar um Kahoot bem pequeno só para mostrar como que faz. A gente clica em Create, certo? Então aqui são alguns outros templates, a gente pode escolher templates já prontos e fazer, certo? Eu vou criar um aqui do zero, para mostrar para vocês como funciona. Então aqui é qual eu vou fazer uma pergunta bem simples, que é só para vocês entenderem como funciona. Então aqui eu consigo colocar funções também para matemática, em casos específicos. Lembrando que a gente pode utilizar aquela mesma lógica de como eu ensino aqui nas provas online. Ah, se eu quero botar uma fórmula muito complexa que aqui não permite, ou se eu quero colocar, a gente dá um print da imagem e traz aqui para dentro como imagem, tá bom? Então aqui a gente consegue carregar imagens aqui para dentro, certo? Então eu posso, qual é a capital do Brasil? Então eu posso vir no Google, né? Faço uma pesquisa Brasília. Por exemplo, eu vou colocar uma imagem para vocês verem como funciona. Então eu vou pegar uma imagem aqui de Brasília, para lembrar Brasília, certo? Salvo ela. Eu vou salvar na área de trabalho Brasília. Então aqui a gente pode trazer uma imagem também, certo, pessoal? Então olha só, eu trouxe uma imagem. Então isso aqui, agora a revelação da imagem. Então eu perguntei qual é a capital do Brasil. Vamos supor que alguém tenha dificuldade, não está lembrando. Essas imagens, o jeito que vai sendo revelada, a gente vai conseguir associar a pergunta e ver a imagem. Isso aqui é uma coisa bem interessante também, que vai facilitar, vai dar uma interação e uma dinâmica, né? Posso deixar em 5x5, então a imagem ela vai aparecendo conforme o tempo limite que eu determino. Então eu vou determinar que o limite para as respostas dessa pergunta é 1 minuto, por exemplo. Então a imagem ela vai demorar um pouquinho mais para abrir toda, certo? Então vocês podem trocar imagem, tá certo? Então eu vou deixar aqui para ir abrindo, quando a gente ir respondendo, a imagem ela vai montando para nós. Isso é bem interessante. E aqui eu vou colocar, a capital do Brasil é São Paulo. Então aqui são as respostas, né? Então eu vou colocar o V na resposta correta apenas. Eu posso trazer imagem também nas minhas respostas. Porto Alegre, eu vou trazer uma imagem de Porto Alegre, então. Por exemplo, eu já tenho aqui. Então a gente pode trazer imagens também para as respostas, só que daí com a imagem a gente não consegue escrever, né? Vai ficar só a imagem, ou a gente escolhe ou o texto ou a imagem, certo? Rio de Janeiro e Florianópolis. Entenderam, pessoal? Então a capital do... Opa, não botei Brasília. Pera aí, vamos trocar aqui. Brasília. Então essa é a resposta correta, né? Brasília. Basicamente é isso, Kahoot. Aí eu quero adicionar uma nova pergunta, eu clico adicionar pergunta. Agora, que tipo de pergunta eu quero? Se eu quiser alterar esse tipo de pergunta, eu clico. Aqui é um questionário onde vai vir uma pergunta e vai vir 4 alternativas para nós por padrão, mas a gente pode apenas colocar a resposta nas duas. Aqui é um verdadeiro ou falso, é a mesma coisa, só que em verdadeiro ou falso eu faço a pergunta, posso colocar ou não uma imagem, determinar o tempo e dizer se aquela afirmação é verdadeira ou falsa, certo? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a capital de Santa Catarina é Florianópolis. Então eu vou Florianópolis. Então eu vou colocar uma afirmação. A capital de Santa Catarina é Florianópolis. Essa afirmação, ela é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira.
Se eu quiser colocar uma imagem para lembrar, mas também não faz sentido colocar, posso colocar um link do YouTube, ou pegar uma biblioteca aqui do Kahoot mesmo, certo? Imagens. Então, quero criar outra imagem, daí aqui digite a resposta, então os alunos vão ter que digitar textos aqui para responder, enigmas. Então eu não vou falar sobre tudo isso para o vídeo não ficar muito extenso, mas vocês testem, tá? Peguem sua família, peguem seus filhos, seus amigos, se divirtam. Dá para fazer isso uma brincadeira de final do ano também, é uma sugestão bem interessante. Às vezes a gente quer fazer um amigo secreto ou quer fazer uma gincana valendo um ponto. Vocês podem usar a criatividade de vocês para tudo. Eu acho que eu já falei também sobre reuniões empresariais. Se a gente está fazendo uma reunião para quebrar um clima tenso, às vezes a gente pode vir com um questionário desse mais interativo, mais agradável, para a gente descontrair com a nossa equipe, certo? Falar sobre estratégias de venda, marketing digital. A gente usa a criatividade para o que vocês quiserem, certo? Então, basicamente é isso o Kahoot. Aqui a gente pode importar na versão Premium, a gente pode importar questionários já prontos, certo? Mas na versão Free aqui dá para fazer uma coisa bem interessante. Aqui é o título do meu Kahoot, né? Então, o teste é capitais, basicamente. Capitais, eu vou colocar como teste aqui para eu lembrar que foi que eu fiz um vídeo do YouTube. Aqui eu vou dar uma descrição sobre o que é aula de geografia. Então, é isso, pessoal. Aqui a gente confere também a língua que a gente quer. A imagem de capa, se eu quiser mudar a capa, eu vou pegar uma da biblioteca aqui, eu vou colocar... deixa eu ver aqui... Mundo, vamos colocar mundo aqui para ver. Como é? Então aqui ele tem uma biblioteca bem interessante de imagens. Eu vou colocar uma imagem um pouco aleatória aqui, mas é só para mostrar para vocês que vocês podem dar uma capa interessante. Então essa capa sempre é legal vocês colocarem essa capa para entender sobre o assunto do teu questionário, né? Aqui eu botei o globo porque é uma aula de geografia, só que é sobre capitais. Então eu posso colocar aqui capitais, para ficar claro. Até para na hora de eu compartilhar o meu Kahoot com outros professores do mundo todo, eles lerem a descrição, que é o que vai aparecer conforme eu mostrei anteriormente no vídeo. Ele vai aparecer a descrição do teu formulário, do teu Kahoot ali embaixo. Os professores vão poder estar utilizando, certo? Então é bem interessante, tá? A visibilidade, se você quer deixar isso visível só para você, quero fazer só para minha escola, Carlos, eu não quero compartilhar com outras pessoas, então você deixa aqui, certo? Se eu não quiser deixar listado, eu coloco aqui. E se eu quiser que todas as pessoas vejam, se o professor lá nos Estados Unidos quiser usar meu formulário, ele pode. Então, qualquer um vai poder acessar aqui, certo? E aqui é feito. Se eu quiser colocar um link do YouTube, do meu canal, se eu sou um professor que tem um canal ou não, posso deixar link aqui também, beleza? Então, tá salvando aqui em cima, esperem salvar. Depois que salvou, a gente clica em feito. Então, criamos nossas perguntas agora, certo? Dou um ok e agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai aplicar ele para os nossos alunos. Eu ensinei agora a criar, certo? Agora a gente vai responder no celular e vocês vão ver como funciona. Na escola, como eu sugiro que usem um data show com a tela principal e os alunos vão ter que entrar aqui, ó. Então a gente vai agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai aplicar isso. Então eu clico no meu formulário e dou play, certo? Depois que a gente, novamente, a gente clica, se você saiu da sua tela, se perdeu, então você clica em Kahoots, aqui vai ser todos os Kahoots que você fez, você simplesmente vai dar um play. Então depois que esse play, a gente vai ensinar. Está carregando, vamos esperar um pouquinho. Então aqui, agora, ele vai mostrar para nós as configurações do nosso Kahoot, certo? Então se eu quero jogador contra jogador, todos os alunos respondem individualmente, eu coloco no modo clássico. Se eu quiser uma equipe, por exemplo, nem todos os alunos têm celular, então eu vou dividir em 4 equipes. Cada celular vai ter uma equipe, eles vão ver a pergunta, um responde, e apenas um celular por equipe vai responder. Isso é legal para escolas que não tem, todos os alunos não têm celular, então a gente pode dividir por grupo. O problema é que modo equipe, ele está habilitado só na versão Premium, certo? Ele não está na versão Free também, se eu não me engano. Pode ter atualizado até eu ter editado esse vídeo, certo? Então faça um teste também.
Eu vou deixar no modo clássico aqui opções de jogo. Aqui são as opções de jogo, aprendizagem personalizada. Eu geralmente deixo tudo padrão. Aqui, música, lobby de música. Então aqui é música, ele tem uma música muito empolgante, fica muito interessante deixar com música, porque a música dá uma animação na galera. Ordem das perguntas, ordem aleatória das respostas, ou seja, as perguntas elas vão ser aleatórias, não vai ser na ordem que você criou o formulário, ele vai sortear. As respostas a mesma coisa, se por exemplo lá na primeira pergunta que eu fiz era Brasília a resposta, em vermelho no triângulo, aqui ele vai vir bola no verde. E assim por diante. Mostrar instruções de introdução minimizada, associação em 2 etapas, certo? Aqui vocês configurem do jeito que vocês querem. Percorrer as perguntas automaticamente, eu deixo isso desligado, para que só vá mudar a próxima pergunta quando eu clicar no Next, tá? Essa função aqui. E se eu deixar isso habilitado, ele vai pular automaticamente para a pergunta seguinte, e às vezes não dá tempo. Eu gosto de controlar pergunta por pergunta, porque eu vejo se todos responderam, se alguém perdeu conexão, se não perdeu, e aí eu passo para a próxima. Mas geralmente não dá problema, tá? É só para ensinar vocês mesmo. Então eu boto clássico e clico em clássico. Então, o que os alunos vão precisar fazer agora, pessoal? Eles vão precisar digitar. Eles podem instalar um aplicativo no celular, kahoot.com, certo? Eu vou baixar só um pouquinho o volume aqui para não atrapalhar o vídeo. Então, eles podem digitar aqui, ó, esse site, se eles estiverem no computador, por exemplo, minha escola ninguém tem celular, eu fui para um laboratório informático e está todo mundo no navegador. Então, eles precisam acessar esse site e inserir esse PIN aqui. E aí, eles vão começar a entrar nos jogos. Então, como eu já comecei aqui o Kahoot, eu vou precisar entrar aqui. Aqui a gente controla o volume do nosso Kahoot, certo? Se eu quero música, eu deixo original, a gente pode mudar as músicas aqui dentro, então é bem interessante também. E aqui eu amplio. Então, por exemplo, eu estou num data show aqui, o meu computador aqui é um data show, eu sou o modo professor. Essa é a tela que está aparecendo aqui para vocês, é o modo professor. Então aqui vai começar as perguntas, certo? Então, pessoal, essa é a tela do professor, ou no Data Show, né? Se você está numa reunião ou na escola fazendo um Data Show, essa é a tela que vai aparecer no Data Show. E você, professor, vai passar esse link, como eu já falei anteriormente, para o seu aluno, se eles estiverem com o computador. Se for no celular também, eles podem usar no navegador do celular esse link, ou podem baixar o aplicativo do Kahoot também, certo? Aí lá eles vão ter que colocar como modo aluno. Então eu vou fazer agora aqui no meu celular também, tá? Com o meu apelido aqui no celular também, vocês vão ver que a quantidade de alunos que vai entrando na sala. Então vocês só vão pressionar começar quando todo mundo entrar, certo? Esse é o PIN que eles vão ter que digitar lá, que nem eu vou mostrar agora no celular aqui, ó. 42. Eu já tô salvo meu link aqui, então vocês vão estar vendo aqui no canto, aqui no canto da tela vocês vão estar vendo o meu celular, Dudu Bernardes, e vou dar um OK. Então, a quantidade de gente que acessou. E a minha tela tá mostrando para vocês aqui, minha tela tá verde. Enquanto tiver verde, eu tenho que aguardar o professor dar o play. Então, vamos lá, eu vou dar o play agora para a gente começar essa brincadeira. Vamos lá, começou. E aí vai aparecendo para todo mundo. Qual é a capital do Brasil? Até todo mundo responder, olha só que divertido. Até todo mundo responder, ele vai mostrar aqui as respostas recebidas em cada uma. Então, eu aqui no meu celular coloquei a resposta correta, certo? Então, pessoal, vamos para a pergunta 2 agora. Viram que divertido que é? Eu vou ampliar minha tela, coloquei o volume no máximo para vocês ouvirem. Então, aqui na tela para os seus alunos, enquanto vocês não apertarem próximo, não vai aparecer para eles, certo? Então, vamos lá. E mostra para cada um se você acertou ou se errou e a pontuação que você fez, certo? Essa pontuação, ela tem critério de acerto e de velocidade de acerto. Então, quem acertar primeiro vai ganhar mais pontos, certo? Vamos para a pergunta 2.
Então aqui, ó, quando eu passo para a pergunta 2, ele vai mostrar o placar como tá. Dudu, instrutor Carlos, o Dudu Bernardes, Luan e Maria, certo? Eles não acertaram. Então vamos lá, próxima. Verdadeiro ou falso? A capital de Santa Catarina é Florianópolis. Então, vamos ver, teve 2 erros e 2 acertos. Então, pessoal, esse é o Kahoot. Então, espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje é isso. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e me motivar a criar mais conteúdo para vocês. Um abraço e até a próxima.